Graça e paz, tomem um assento. Deus seja louvado por todas as coisas. De fato, essa é a nossa expectativa. Um dia Cristo voltará, irmãos. Cristo voltará com poder e com glória, graças a Deus. É a esperança que nós nutrimos, pois as promessas bíblicas, elas geram em cada coração ou em nossos corações expectativas por esse momento, por este encontro maravilhoso, como diz a Escritura, encontro visível, todo olho verá. E o Senhor não vem mais para salvar, mas como juiz, julgará todas as coisas. E a bênção de tudo isso, irmãos, é a certeza de que o sangue de Jesus já for aspergido e derramado sobre as nossas vidas. E nós receberemos o bendito convite: vinde benditos do meu Pai. Estaremos por toda a eternidade louvando, engrandecendo e adorando o nome do Senhor. Que alegria poder estar mais uma vez na casa do Senhor. Domingo, dia do Senhor, dia em que nós reservamos para adorar, para bendizer, para engrandecer o nome do Senhor Deus. Pela manhã nós ministramos uma parte do capítulo 17 do livro dos Reis. Eu quero te convidar a que você volte ao capítulo 17 do livro dos Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Nós ministramos do versículo 1 ao versículo 7 no culto da manhã. Hoje à noite eu queria que olhássemos juntos aqui a partir do versículo 8, e a nossa proposta nesta noite é a conclusão deste capítulo 17 deste primeiro livro dos Reis. Capítulo 17, a partir do versículo 8. Eu quero te convidar a que você acompanhe a leitura desses versículos. Nos diz a palavra: então, lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: ó Senhor, tão certo como vive o Senhor teu Deus, não tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesmo e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela, e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Depois disto, adoeceu o filho da mulher, a dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias: que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Ele lhe disse: dá-me o teu filho. Tomou-o dos braços dela e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho. Estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu à voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino
e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe. Ele disse: vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca ela é verdade. Louvado seja Deus. Amém, meu irmão? Vamos orar ao Senhor. Deus, muito obrigado por esta palavra, por mais esta sessão deste capítulo 17 que tanto nos ensina. Nós louvamos o teu nome, Deus, por tua bondade, por tua misericórdia, pela manifestação dos teus milagres, ó Pai. Aqui estamos nesta noite, através desta leitura, reconhecendo, ó Deus, quem tu és. Tu és poderoso, tu és Senhor, tu tens a última palavra, tu tens o controle de todas as coisas, mesmo quando nós não enxergamos possibilidades. O Senhor é o Deus dos impossíveis, e bendito seja o teu nome para sempre, Senhor. Ó Deus, nesta noite, usa-me como instrumento em tuas mãos, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, Rei meu e Redentor meu. Que o meu coração e a minha mente estejam escravizados à tua palavra, pois ela é suficiente para nos edificar, para nos transformar, para nos abençoar. Assim oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Nós começamos a ministração deste capítulo 17 no culto da manhã, queridos. É interessante, eu dizia no culto da manhã, quando nós nos deparamos com os personagens bíblicos, é interessante que alguns personagens, eles nos chamam a atenção, sobretudo, pela maneira como Deus os usa. É impressionante como Deus, ele soberanamente usa pessoas limitadas como nós. E é fato, todos nós, quando nos aproximamos da Escritura, nós queremos aprender, nós queremos nos relacionar com Deus, nós queremos ouvir a voz de Deus, nós queremos compreender o Senhor, nós queremos entender quem é o Criador, como Ele se manifesta através das obras, como Ele usa pessoas, como Ele se relaciona com pessoas. E é fato, inconteste, que Deus, de maneira maravilhosa, sendo quem Ele é, santo, poderoso, perfeito, 3 vezes santo, Criador, Senhor de todas as coisas, perfeito em suas obras, Ele chama pessoas finitas, pecadoras, limitadas, falhas, inclinadas ao mal, e Ele resolve se relacionar com essas pessoas, e Ele resolve usá-las com um propósito muito bem definido. Sabe por quê? Porque Deus é soberano sobre todas as coisas, aleluia. Ele usa gente como a gente, Ele se manifesta, Ele usa de maneira maravilhosa o seu povo. Eu dizia pela manhã, queridos, que a história de Elias revela-nos esta manifestação cuidadosa do Senhor. Por vezes nós nem sabemos como será, ou de que maneira Deus haverá de abrir portas, mas verdade é que Deus, Ele é poderoso, irmãos. Ele age como lhe apraz, como Ele quer. Ele age poderosamente como Ele quer. E Elias é um dos personagens que me chama a atenção. Eu dizia pela manhã Charles Swindoll, que é um escritor que tem uma série de livros escritos com personagens bíblicos, Jó, Davi, Esther. Eu até indico a leitura desses personagens pela caneta de Charles Swindoll. Ele trata sobre Elias, ele fala o seguinte: há uma característica, ou 2 características me chamam a atenção na vida de Elias, no chamado de Elias, que eu observo muito bem, é que Elias consegue unir essas 2 realidades: um homem de coragem, um homem de ousadia, um homem que tem uma personalidade, mas é um homem extremamente humilde diante de Deus. Um coração que se curva, um coração que está atento à voz de Deus, um coração que sabe exatamente: se Deus mandou, ele deve ir, se Deus ordenou, ele deve ouvir, se Deus determinou, ele deve se submeter, se quedar, se prostrar, reconhecer que aquele que chamou é fiel. Elias carrega em sua história essas 2 características: um homem de personalidade, um homem que se apresenta, um homem que se coloca, mas um homem extremamente humilde. Eu dizia também, irmãos, no culto pela manhã, que o personagem Elias, citando mais uma vez Charles Swindoll, ele disse que um homem simples, provindo de uma pequena cidade quase que desconhecida na realidade histórica bíblica aqui, ele
integra esse seleto grupo de personalidades que foram usadas, poderosamente por Deus. Olha aqui para mim, querido, nesta noite. Eu quero dizer ao teu coração que Deus continua usando gente como a gente, louvado seja Deus. Deus continua levantando pessoas para que os seus desígnios sejam cumpridos, para que a sua vontade seja estabelecida. Deus não depende de nós. Deus é livre, há quem use a expressão livre agência de Deus, livre ação de Deus. Ele não precisa de nós, Ele age, Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele faz como Ele quer. E Elias é mais um personagem que nós nos deparamos aqui nesta noite, em continuidade à ministração da manhã, que passa pela experiência maravilhosa e ser levantado, como dizíamos, quem esteve aqui no culto pela manhã sabe muito bem do que nós ministramos. Ele se coloca diante de Deus de tal forma que esse homem simples se apresenta diante de um governador, de um rei, para dizer: olha, nós iremos passar por um tempo de seca, 3 anos sem chover. Que ousadia desse homem, mas com coração piedoso, temente, contrito diante daquele que é o Senhor de sua vida. Ele se apresenta, ele traz a sentença do Senhor Deus. E eu explicava pela manhã: por que, pastor, uma sentença tão dura, 3 anos sem chover? Eu dizia pela manhã também que por um grande período, homens que reinaram, eram homens ímpios, fizeram tudo aquilo que era mal perante o Senhor. Conhecemos a história, o reino de Israel foi dividido em reino do norte e reino do sul, Israel, Judá, e Deus soberanamente, porque Deus tem o controle de todas as coisas, e Ele ali soberanamente permitiu que reis ímpios, impiedosos, incrédulos, adúlteros, idólatras pudessem governar o povo. Há uma razão para tudo isso, há um querer para tudo isso. Deus sabe como agir, nós não entendemos, nós não conseguimos entender os meandros, as entrelinhas da história. Por vezes nos perguntamos o porquê disso, para que disso, Senhor Deus, eu não consigo entender. A Bíblia nos mostra que em muitos momentos homens ímpios reinaram. E eu dizia pela manhã também que dos 19 reis do Reino Norte, todos eles foram ímpios. Eu não sei se isso lhe assusta, mas eram homens que fizeram o que era mal perante o Senhor Deus. 19 reis do Reino Norte, 19 ímpios, idólatras, como diziam, corações duros. Alguém pode dizer: como é que Deus permite tais coisas? Olha aqui para mim, querido. Deus tem um santo propósito para tudo. Se você crê nisso, diga amém. Eu creio. Às vezes eu não entendo, eu não consigo compreender, mas verdade é que Elias é levantado nesse contexto de homens ímpios, de homens distantes de Deus, para trazer uma sentença de seca. Nós dizíamos também pela manhã, e aí já começo a adentrar a realidade daquilo que quero ministrar para a gente aqui nessa noite. Ele também foi levado pelo Senhor Deus, depois de trazer a sentença, levado para o deserto, e ali Deus tratou o coração de Elias. Quem esteve pela manhã pôde ouvir a palavra, e nós tratamos sobre 2 realidades que nós encontramos, que estão aqui postas, que estão dentro dos nossos olhos, os versículos 4 ao versículo 7. Eu queria nessa noite continuar esse texto. Nós terminamos amanhã dizendo que passados dias, versículo 7 do capítulo 17, a torrente em que Elias foi levado a ela, essa torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Entramos no nosso texto hoje à noite, entramos em outra realidade, e aqui nesta noite eu queria pensar agora sobre a realidade de um Deus de milagres. Há muitas pessoas incrédulas que não acreditam em milagres, pessoas céticas que falam assim: será que Deus continua agindo com milagres? Eu estou aqui para dizer ao teu coração: Deus continua sendo o mesmo, aleluia. Deus é um Deus que opera milagres, irmãos. Deus é o mesmo que age soberanamente, poderosamente. Ele continua operando milagres. E aqui nesse texto nós encontramos 2 milagres postos aqui diante dos nossos olhos. O primeiro deles é uma continuidade da provisão. E aí, se não bastasse, e aí eu fiquei pensando sobre isso, irmãos, se não bastasse a provisão íntima para Elias,
Deus queria estender o leque dessa provisão e alcançar uma viúva. Louvado seja Deus. Deus queria operar um milagre maior, não apenas na experiência pessoal do profeta Elias, mas agora nos diz a palavra, verso 8, acompanha comigo. Veio mais uma vez a palavra do Senhor a Elias, dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom. Demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Preste atenção, quero dizer para você nesta noite. Nós encontramos primeiramente aqui o milagre da provisão. Deus é o Deus que opera milagres. Deus é o que sustenta o seu povo. Deus é que opera soberanamente. Pensem comigo, se insiram dentro do pano de fundo dessa realidade. A viúva de Sarepta foi atingida pela mesma seca que atingiu Elias ali na torrente de Querite. A mesma seca, a mesma angústia, os mesmos dilemas, os mesmos sofrimentos. A seca que castigou Israel também abarcava a realidade dessa viúva. Pense comigo, o que Elias foi fazer na casa dessa viúva? Quer dizer para você nesta noite que Deus não está inclinado às condições climáticas e às realidades em que nós estamos atravessando ou que iremos atravessar. Deus é Senhor de todas as coisas. Deus é Senhor, irmãos. E Deus leva Elias para a casa dessa viúva que estava atravessando os mesmos dilemas de Elias, com um agravante: ela era viúva. Vocês sabem que aqui nesse contexto, o Velho Testamento, ser uma viúva era viver à margem da sociedade, era perder a referência de provisão do provedor do marido, era ser marginalizada, era não ter estabilidade. Para aí, querido, como assim? Como é que Deus tira Elias de um deserto e o leva para a casa de uma mulher que não estava estável, que tinha somente comida para ela e seu filho? Por que Deus age assim? Sabe por quê? Porque o milagre de Deus é maior do que nós podemos pensar e imaginar. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Deus faz coisas extraordinárias, irmãos. Deus tira Elias do deserto e leva para a casa desta viúva, porque Deus estava disposto a dizer não apenas ao profeta, mas a ensinar esta viúva que Deus é o Deus que opera milagres, o milagre da provisão. Eu creio no milagre da provisão, aleluia. É Deus que sustenta todas as coisas. Deixa eu parar aqui com você agora, para te levar a refletir. Quem sabe você entrou por essas portas hoje à noite pensando: meu Deus, eu estou tão preocupado com a minha provisão, com o pão, com o dia de amanhã, com o alimento, com o salário, com os compromissos. Olha aqui para mim, querido. O mesmo Deus que sustentou Elias e o conduzia à casa desta viúva para manifestar o milagre da provisão é o Deus que é o Deus das nossas vidas, aleluia. Você crê nisso, meu irmão? Amém? Eu creio. É interessante quando nós começamos a caminhar na história desta mulher de Querite. Elias foi enviado a Sarepta, onde essa viúva, o texto diz, deveria sustentar. Olha comigo o verso 8, há detalhes no texto que nós precisamos observar. Deus diz a Elias: dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, demora-te ali. Olha aqui para mim, querido, quando você recebe uma visita que demora muito, não sei se você já passou pela experiência, você começa a fazer conta, né? Será que vai dar certo aqui? Tem um cidadão que eu conheci, claro que eu não vou declinar nome aqui, né, irmãos? Longe de mim, mas esse cidadão, ele tinha o hábito de dizer para as pessoas: estou chegando na sua casa. Ele era de outra cidade, ele ia para a casa das pessoas, e ele passava pouco tempo, gente, 2 meses, 3 meses. E teve um pastor amigo nosso, que já estava no limite. Ele não era o profeta Elias, nem a viúva de Sarepta, que também pegou ar aqui. E chegou para esse irmão e disse: meu irmão, você já vai viajar amanhã? Disse: não, pastor, não tenho pretensão. Vai, porque eu já fiz suas malas. Você vai amanhã? Ele já estava quase 3 meses na casa desse pastor. Ele disse que era um chamado que ele tinha, que Deus mandava para um canto.
Aí o pastor disse assim: esse chamado seu eu já entendi. Deus só precisa me dizer que esse chamado também é meu, de lhe receber. E pensa comigo, o texto vai dizer o seguinte: Elias, você vai para a casa de uma viúva que não tem o que comer. E o texto diz: ela vai te sustentar por muitos dias. Você entende o que Deus quer dizer aqui? Deus não está sujeito às circunstâncias. Deus é o Senhor das circunstâncias. Deus não está sujeito a nenhuma crise. Ele é o Deus de todas as coisas. Humanamente falando, o profeta poderia dizer de maneira cônscia a Deus: Deus, tem alguma coisa errada aqui. Eu vou para uma casa de uma viúva, Deus, que não tem estabilidade, que não tem referência de estabilidade, que não tem a referência do provedor, que depende dos outros. Lembrem-se, Jesus foi alguém que disse no seu ministério: olhem para as viúvas. Por quê? Jesus sabia exatamente as carências de uma mulher viúva. A carência financeira era gritante. E Deus diz a Elias: vai para a casa dessa mulher, ela vai te sustentar por muitos dias. Irmãos, Elias estava sem provisão já na torrente de Querite, ia para a casa de uma viúva. Elias poderia dizer de maneira muito cônscia: Deus, tem alguma coisa errada. Deus, o que é que eu vou fazer na casa dessa viúva? Olha aqui para mim, querido, quando Deus quer fazer, Ele faz. Quando Deus quer operar, Ele opera. Quando Deus quer realizar milagres, Ele realiza. Ele continua sendo o mesmo Deus, em nome do Senhor. Quem sabe nesta noite é noite de milagres na tua vida, em nome do Senhor. Quem sabe Deus vai operar milagres, não sei como, não me pergunta como. Deus não está submisso às realidades. Se você prestar atenção, o texto continua. Nós iremos perceber que a última refeição da mulher estava para ser preparada. Deus já sabia disso, irmãos? Sabia. Olha comigo o texto vai dizer o seguinte: então, ele se levantou, ele foi. Lembram que eu disse de manhã? A obediência precede a provisão. A obediência precede ações poderosas e miraculosas de Deus. Verso 10 nos disse: ele apenas obedeceu. Elias era um homem obediente, temente, piedoso, voltado à voz de Deus. Ele se levanta, ele vai a Sarepta, ele chega à porta da cidade. Verso 10, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Deus sabia de tudo isso, irmãos. Ele a chamou, ele disse: traz-me, peço uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou, ele disse: traz-me também um bocado de pão na tua mão. Irmãos, quem disse que esta mulher iria sustentar o profeta foi Deus. Aqui uma ação de fé desse homem: me traz comida. E a mulher sincera diz: ó homem, tão certo como vive o Senhor. E aqui ele usa uma expressão de um reconhecimento de quem era o Deus de Elias como teu Deus. Ele reconhece aqui, ele sabia que Elias era um israelita, teu Deus. Ela fala o seguinte: há somente um punhado de farinha numa panela, verso 12, e um pouco de azeite numa botija. Tu vens aqui, tu acabou de observar que tu vês aqui que eu apanhei 2 cavacos, a minha madeira, eu vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho, nós iremos comer e nós em seguida morreremos, porque nós não temos mais nenhuma provisão para a nossa mesa. Olha o que esse homem vai dizer, versículo 13. Elias lhe disse: não tenha medo, porque quem fez a promessa é fiel, louvado seja Deus. Olha aqui para mim, querido, não tenha medo. Eu fico imaginando, irmãos, essa mulher olhando para o profeta: eu não tenho medo, eu não tenho comida. Não é que eu não tenho medo, eu não tenho nada mais. Vocês percebem que são coisas ilógicas aqui, humanamente falando. Não ter medo, eu sei o que eu tenho em casa. Eu não tenho nada. É a última comida, é a última porção. Mas o profeta insiste: não tenha medo. Vai e faz o que disseste, mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno e traz aqui fora, depois farás para ti mesma e para teu filho. É impressionante, irmãos, quando eu leio esta escritura, esta história, esta passagem,
Eu percebo claramente o homem que depende de Deus, confia em Deus, que diz Deus é soberano, Deus é Senhor. Ele diz no verso 14, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel. Promessa, querida, se Deus prometeu, Ele é fiel. A farinha da tua panela não vai se acabar, o azeite da tua botija não faltará, até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Quem nos sustenta é o Senhor, aleluia. Eu não posso duvidar disso, queridos. Eu não posso jamais furtar do meu coração de que Deus é o provedor. Capítulo 5 da Confissão de Fé de Westminster, está escrito lá: pela sua muita sábia providência, segundo a sua infalível presciência, sobre o seu livre e imutável conselho, da sua própria vontade, da sua livre agência, Deus, o grande Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, para o louvor da sua glória e da sua sabedoria, poder, justiça, bondade, misericórdia. Sabe o que Deus faz? Deus sustenta, Deus dirige, Deus dispõe, Deus governa todas as suas criaturas, todas as ações, todas as coisas, desde a maior até a menor. Todavia, Ele é livre para operar sem eles, sobre eles ou contra eles, segundo o seu arbítrio, segundo a sua vontade, segundo o seu querer. Deus é um Deus que opera milagres, aleluia. Eu não sei se isso anima o seu coração, mas eu quero dizer para você que entrou aqui preocupado com amanhã, olha aqui para mim, querido. Deus opera milagres. Quantas pessoas que já deixaram de acreditar nessa verdade? Quantas pessoas que deixaram de confiar naquilo que Deus prometeu a Elias aqui, e aquilo que Deus prometeu a essa mulher? Vocês percebem que essa mulher é envolvida neste instante pela fé do profeta Elias. Se você olha para o verso 15, olha comigo, foi ela, e fez segundo a palavra de quem, irmãos? Elias. Elias estava sendo conduzido pela palavra do Senhor, e esta mulher está se valendo da fé do profeta para dizer: eu vou fazer conforme o profeta me orientou. Diz a palavra, em continuidade, irmãos, ao texto, versículo 16, olha comigo por gentileza, da panela, vamos ler juntos, verso 16, toda igreja, da panela, a farinha, e da botija, o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Você pode dizer amém por essa palavra? O primeiro milagre que esse texto nos ensina aqui, irmãos, é o milagre da provisão. A princípio, a priori, nós encontramos uma mulher que hesita, que questiona, que se pergunta, que pergunta também, que diz ao profeta: me resta tão pouco, eu estou com tão pouco, não tenho nem condições de preparar um bolo pequeno para o Senhor, profeta. Eu não tenho nem condições de preparar nada. E em seguida, diante da fé resoluta do profeta, e aí me fica claro, queridos, que a experiência que nós temos com Deus é a experiência que perpassa pela realidade de um testemunho vivo e eficaz. De um testemunho vivo, de um homem de Deus, de um homem que diz: eu sei em quem tenho crido. Se Deus prometeu, Ele fará. Verdade é que há muitos que recuam, verdade é que há muitos que não creem, verdade é que há muitos que servem a Deus, mas na hora do exercício da fé não conseguem exercitar a fé. Elias não, Elias crê, Elias obedece, Elias promove a sua fé a outros. E nos diz a palavra que esta mulher, diante do testemunho do profeta de Deus, esta mulher obedece. Deixa-me dizer uma coisa, querido irmão. Durante esse período de seca, o profeta precisou humildemente ser alimentado por Deus ali no deserto, e em seguida por meio de uma mulher gentia e pobre. Eu não sei se você pensou nisso, mas Deus levanta uma gentia para sustentar o profeta de Deus. Sabe que Deus me ensina que nos milagres que Ele opera, Ele usa a quem Ele quer. Você entende isso, amém, meu irmão? Não tem aquele patrão ímpio
que te empregou, que tem te abençoado? Onde é aquela pessoa que não conhece a Deus? No Deus da provisão, essa pessoa é instrumento de Deus na tua vida e na tua família. Mas quem está assentado no trono reinando é o Senhor. Ele é o Deus que opera milagres. E diz a palavra que esta mulher é agraciada pela presença do profeta. Mas o texto não para por aí, queridos. O primeiro milagre aqui é o milagre da provisão. Elias tinha experimentado o milagre na sua experiência com Deus, mas essa experiência se espalhou e atinge agora uma mulher gentia, distante, longe do pacto, e Deus usa o profeta para a abençoar. Esse é o primeiro milagre, o milagre da provisão na casa de uma mulher viúva, gentia. Deus multiplica a farinha em sua panela, Deus multiplica o azeite. Milagre aconteceu. Algo extraordinário aconteceu aqui, mas o texto não termina aqui, irmãos. Primeira verdade, que eu quero que você guarde no seu coração e jamais furte do seu coração, é que Deus é o Deus que opera o milagre da providência, da provisão. Ele tem feito assim, Ele fará assim sempre. Ele é fiel, louvado seja Deus. Mas há um segundo e último milagre que o texto apresenta aqui. Se não bastasse essa primeira experiência, olhem comigo, irmãos, parece que as coisas são ilógicas aqui nesse texto. Porque o texto vai dizer que eles estavam comendo por alguns dias, estavam sendo agraciados pelo milagre da provisão, mas depois disto, olha o que acontece, versículo 17, o seu filho adoece, a sua doença se agrava tanto, e o seu filho morre. Pensa comigo, essa mulher viúva, marginalizada, atravessando uma seca, recebe o profeta, vive a experiência do milagre, o milagre da provisão, a farinha que se multiplicou, o azeite que não terminava na botija, e depois celebrando, vivendo o milagre do Senhor Deus, o seu filho adoece. O seu filho é acometido de uma doença grave. E diz a palavra aqui, o verso 17, que a doença agravou. Você que tem filho doente em casa sabe, quando a doença vai se agravando, você sofre, você fica extremamente angustiado, extremamente aflito. A primeira reação desta mãe foi suspeitar, em razão de algum pecado dela: Deus, o que foi que eu fiz? Eu preferi que essa doença fosse para mim. Quem é pai, quem é mãe que nunca orou assim, um filho com febre, doente, padecendo? Deus, transfere essa enfermidade para mim. Quem já fez essa oração? Eu fiz várias vezes. Eu preferi que fosse em mim a febre, a doença, a dor. Com toda certeza essa mulher pediu a Deus, ou pediu ao profeta: profeta, faz alguma coisa, meu filho a doença está se agravando. Diz a palavra que essa mulher diz: olha, e procura o profeta, versículo 18, acompanha comigo. Então disse a Elias: que fiz eu, homem de Deus? Percebem? Ela traz para si: que fiz eu, homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade, o meu pecado, e matar o meu filho. Elias olha para aquela mulher e diz assim: mulher, dá-me o teu filho. Diz a palavra que ele toma esse menino, ele leva para cima do quarto, onde ele mesmo se hospedava, e Elias deita o menino em sua cama. Olha aqui para mim, querido, palavra de Deus para o teu coração. Tem coisas que nós só resolvemos no andar de cima. Você entende isso, meu irmão? Tem coisas que só se resolve no andar de cima. Elias toma esse menino nos seus braços. Eu fico imaginando, queridos, o coração desse profeta. Ele toma esse menino e sobe. Ele vai resolver essa demanda entre ele e Deus. Ele vai resolver no andar de cima, na sua oração, na sua conversa com Deus, como atalaia, como aquele que se coloca na brecha, como aquele que ora ao Senhor. E preste atenção, aquela mulher aponta, aquela mulher diz: olha, você veio aqui para matar meu filho. Elias não se defende, Elias não traz um tratado teológico, Elias não conversa com essa mulher, Elias não tenta se inocentar, Elias não apresenta argumentos, Elias não tenta arguir com aquela mulher. Elias diz: me dá um menino, eu vou subir. Eu quero dizer para o teu coração, guarda isso, querido, tem coisas que nós só resolvemos no andar de cima.
Você não vai resolver argumentando, você não vai resolver gritando, você não vai resolver brigando, você não vai resolver se defendendo. Você precisa resolver diante daquele que é Senhor de todas as coisas, em nome de Jesus. Tem coisas que nós resolvemos orando, irmãos. Não adianta falar, não adianta questionar, não adianta brigar, não adianta se defender, não adianta argumentar. O que Elias faz? Elias pede o menino. Se você olhar para o versículo 19, ele diz: dá aqui teu filho. Ele toma esse menino nos braços. Ele tem uma demanda para resolver. E quando eu falo que tem coisas que nós resolvemos no recôndito do nosso quarto, para onde foi que Elias levou esse menino? Para o quarto que ele estava hospedado. Olha aqui para minha esposa. Tem demandas que você resolve no seu casamento, é no seu quarto, prostrada de joelhos diante do Senhor. Você entende isso, querido? Não adianta brigar, discutir, lutar, se defender. Dobra o joelho. Maridão, tem coisas que só se resolve no andar de cima. Não é mostrando força, argumento, persuasão. Elias tinha legitimidade para argumentar contra essa mulher. Foi Deus que mandou aquilo. Não disse nada disso, irmãos. Foi Deus, mulher. Eu estou aqui por ordem do divino, do Senhor, que operou, acabou de operar um milagre aqui, mulher. Não, ele vai ao andar de cima, ele vai conversar com Deus, ele vai orar ao Senhor, ele vai se colocar diante de Deus. Marido, coloque-se diante de Deus, coloque-se na brecha, ora, busca. Pai, tem coisas que só se resolve no andar de cima, orando, clamando, buscando. Não adianta brigar com o menino, não adianta apontar as suas falhas. É verdade que há momentos que há uma repreensão, é bem válida, mas tem coisas que nós só resolvemos conversando com Deus. Tem coisas que tem que ser no recôndito do nosso quarto, em secreto com o Pai. Elias conhecia o Pai, Elias conhecia o seu Senhor, Elias sabia que estava crendo. Ele sobe o andar de cima, porque a sua conversa era com Deus, aleluia. Você quer resolver essa demanda, querido? Vai para o quarto de cima. Ah, pastor, eu moro num térreo. Volte o teu coração para aquele que está nas alturas, reinando sobre tudo e sobre todos, aleluia. Resolve com o Senhor. Tem coisas que nós precisamos orar ao Senhor. A segunda verdade desse texto é que Deus opera milagres. Olha para o texto, aqui é uma oração, que é uma oração da angústia. Você já fez uma oração da angústia, meu irmão? Uma oração que vem da alma. Uma coisa é você orar que, Senhor, augusto Deus, genuflexo em tua presença. Olha que oração bonita. Às vezes nós nem entendemos. Outra coisa, na hora da dor, da angústia, da enfermidade, da demanda, do sofrimento, da adversidade, das pressões emocionais e psicológicas, nós nem sabemos como orar, mas nós clamamos ao Senhor Deus. Elias vai para o quarto de cima, vai para o recôndito do secreto do seu quarto e ora ao Pai. Olhem comigo o que ele faz. Então clamou. A expressão clamar aqui é abrir a alma, é pedir ao Senhor com intensidade. Ele clama ao Senhor e diz. Eu fico imaginando essa mãe lá embaixo, desesperada, entrega a mão, o seu filho nas mãos do profeta e com toda certeza escuta o seu clamor lá. Escuta a sua oração. E ele clama ao Senhor. O verso 20 nos diz isso. Olhem comigo. Ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho. Estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou o Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. Algumas coisas importantes aqui no texto. Primeiro, a expressão clamou, como lhes dizia hoje à noite. Clamar é a oração que vem da alma, é o grito da alma ao Senhor, é o lamento do coração. Percebam, ele diz ao Senhor: Deus, será que o Senhor me trouxe aqui para matar o filho dessa viúva? O que é que o Senhor quer com tudo isso, Senhor? Ensina-me, mostra-me. Momentos na vida que nós não conseguimos discernir os propósitos de Deus. Você já se sentiu assim? Deus, por que tudo isso está acontecendo com a minha vida? Ensina-me, mostra-me por que o Senhor me trouxe aqui. Diz a expressão do verso 21, que ele se estende 3 vezes sobre o menino. Culturalmente, todas as vezes que nós encontramos na Bíblia hebraica a expressão 3 vezes, santo, 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 superlativo,
Santíssimo Deus, o israelita queria dar ênfase ao seu pedido, aquilo que ele estava pronunciando. Diz a palavra que era um clamor, diz o texto que ele pediu insistentemente. A ideia do texto aqui é a insistência do profeta. Deus age, Deus opera milagres, Deus faz algo poderoso, Deus, tu és o meu Deus, Deus opera maravilhas, Deus, eu preciso trazer uma resposta para essa mãe. Quem sabe você está aqui hoje à noite dizendo: pastor, eu não mais clamo, eu não mais peço, eu não tenho mais forças para pedir ao Senhor Deus. Quero lhe dizer nesta noite: Deus continua sendo o mesmo Deus. Tem coisas que nós resolvemos no andar de cima, clamando ao Senhor Deus. Deus é o Deus que opera milagres em nome do Senhor. E diz a palavra aqui, versículo 22, que depois do clamor do profeta, depois desta demanda que ele precisava resolver no andar de cima, Deus opera milagre e traz a alma desse menino de volta. Olhem comigo o versículo 22, acompanhem comigo. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e ele reviveu. Você pode dizer amém, meu irmão? Quem sabe tem algumas coisas na tua vida que estão aos teus olhos mortas. Tenho me deparado no meu ministério pastoral, muitos relacionamentos conjugais mortos, muitos crentes mortos, muitas vidas apáticas, distantes, desanimadas, afligidas, angustiadas. Nesta noite, Deus está dizendo para você: eu continuo operando milagres. Nós precisamos resolver no andar de cima, irmãos. Nós precisamos clamar ao Senhor Deus. Nós precisamos pedir ao Senhor Deus. Pensem comigo a experiência aqui. O que é que Elias faz? Verso 23, ele toma um menino e o trouxe do quarto, do recôndito da sua intimidade, e deu à sua mãe. E disse: olha, mulher, teu filho vive. Eu sei em quem tenho crido. Louvado seja Deus. Interessante, irmãos, quando Deus age com milagres, outras pessoas são testemunhas da ação miraculosa de Deus. Sabe o que eu creio, irmãos? Eu sei que muitas pessoas creem que estão aqui hoje à noite. Deus pode operar milagres aqui com famílias nesta noite, em nome de Jesus. Deus pode operar milagres em casamentos aqui. Deus pode operar milagres em relacionamentos, pai com filho, porque a promessa é: e Deus converterá o coração do pai para o filho, do filho para o pai. Deus continua sendo o mesmo Deus. Deus opera milagres. Eu fico imaginando Elias subindo com esse menino morto, e a alegria do profeta em devolver esse menino àquela mulher gentia. Olha como o texto termina. O versículo 24 nos diz: então a mulher disse a Elias: nisto conheço, quando, irmãos? Agora, que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca, ela é verdade. Eu não sei se você entende aqui os pormenores do texto. Pensem comigo, se o texto termina no versículo 16, essa mulher não tinha tido a experiência de testificar a ação de Deus na vida daquele homem, mesmo e apesar do milagre da farinha e do azeite. A mulher olha para aquele profeta e fala assim: eu vejo agora que tu és homem de Deus. Tem coisas que nós não conseguimos explicar, mas quem é o dono do tempo? O Senhor. Mas quem tem um controle da vida? O Senhor. Mas quem tem um controle de todas as coisas? O Senhor. Aquela mulher olha para Elias e fala: vejo agora sim, vejo que a palavra de Deus em tua boca é verdade. Sabe o que Deus quer dizer ao meu coração, ao teu coração, nesta noite? Esse menino que volta à vida e é devolvido à sua mãe, nos leva à seguinte reflexão: que a vontade de Deus nunca nos conduz a um lugar em que Deus não pode nos proteger ou cuidar das nossas vidas. E Elias, de maneira soberana, ele descobre isso de maneira prática, na sua própria experiência, que Deus, o Deus a quem ele servia, é soberano sobre reis, nações,
elementos da criação. Sua providência, ela é fiel e diária, sustentando em todos os detalhes, das coisas mais simples, a farinha e o azeite, as coisas mais complexas, o milagre da vida. Elias experimenta aqui que a fé deve se manifestar em obediência prática, não uma fé pacífica, mas uma experiência de fé prática, mesmo diante das lutas e da escassez. Deus está nos dizendo aqui hoje à noite, devemos crer. Deus é um Deus que opera o milagre da provisão, Deus é um Deus que opera milagre da vida. Ele é o mesmo, aleluia. Essa é a palavra de Deus para o meu coração, para o teu coração hoje à noite. Guarda no teu coração, em nome de Jesus. Deus é o mesmo. Como é que você entrou aqui hoje à noite, querido? Lembra que eu falei? Quem sabe preocupado com o amanhã, a provisão. Mas também, quem sabe, preocupado com a vida, com os seus relacionamentos, com a sua caminhada. O mesmo Deus que agiu na experiência da casa desta mulher viúva, gentia, é o Deus que habita no nosso lar. Louvado seja Deus. É o Deus que é o Senhor das nossas famílias. Que Deus muito nos abençoe, em nome de Jesus. Amém, Senhor.